Olá pessoal, então, nesse vídeo eu vou falar mais um pouquinho sobre Sócrates, né, porque acho que tem algumas coisinhas aí a gente complementar naquele outro vídeo. Sócrates era perseguido pela elite ateniense, né, e foi condenado por eles, né, acusado de vários crimes e condenado à morte. Por quê? Sócrates, ao desenvolver esse método socrático, ele chamou a atenção dos jovens atenienses, da elite, os filhos da elite ateniense, né, que tinham muito tempo, né, não trabalhavam, então passaram a seguir Sócrates e até imitá-lo, né, porque eles achavam aquilo, nossa, muito interessante, uma coisa diferente, né, porque Sócrates conseguiu, muitas vezes, derrotar os sofistas, porque ele conseguiu demonstrar que a mera opinião é diferente do conhecimento. Né? A opinião, chamado doxa, e a verdade, a episteme, o conhecimento, ele era uma atividade do pensamento, enquanto a opinião é dada pelos sentidos, né, uma percepção dos nossos sentidos, o conhecimento ele é processado através de uma atividade do pensamento. Então, um exemplo. Quando você olha para o Sol e você imagina o Sol que menor do que a Terra, né? Você imagina ele do tamanho, um objeto do tamanho de uma moeda. Você pega uma moeda de R$1, coloca na frente do seu olho e tapa o Sol. Então, você imagina que ele deve ser um objeto menor do que a Terra. Se a gente se baseasse só nessa impressão dos sentidos da visão, realmente, isso seria uma verdade bem palatável, né? Só que quando você usa a razão, né, você ativa o pensamento, você faz com que ele trabalhe, você se questiona pela distância que esse objeto está da Terra. Né? Então, através de um cálculo, você pode chegar à conclusão que, por o Sol estar muito distante da Terra, ele aparenta ser menor do que a Terra. Né? Ou seja, então, os nossos sentidos nos enganam, mas não é que eles mintam. Né? O olho realmente está vendo o Sol menor do que a Terra. É assim que ele percebe. Então, por isso é necessário a razão, o pensamento, trabalhar para chegar a uma conclusão, chegar a um conhecimento verdadeiro. Né? Qual que é a diferença da informação para o conhecimento? Porque a informação ela pode te informar tanto uma coisa verdadeira como falsa. Né? É só o conhecimento que tem o conhecimento da coisa verdadeira e da coisa falsa que vai dizer o que é verdadeiro e o que é falso. Então é como se fosse um grande júri, onde a razão, né, é o juiz e os sentidos são as testemunhas que trazem evidências. Né? Então, a evidência dada pela visão, a evidência dada pela audição, pelo tato, pelo paladar, a razão, o pensamento, que vai pegar todas essas evidências e vai chegar a um veredicto, né? A uma conclusão do que é real e do que é imaginário, do que é verdade e do que é apenas uma mera opinião. Então, Sócrates detinha esse conhecimento e transmitia aos jovens que ficaram admirados. Então, imagine, os pais ricos ficavam assim, não quero meu filho andando com esse cara aí, um cara humilde, que até um tempo desse era um soldado aposentado. Então, eles pagavam sofistas peso de ouro. Então não podiam admitir que um cara como Sócrates pudesse estar ensinando seus filhos. Né? Então, além disso, os poetas também, que eram pessoas de alta classe, também criticavam Sócrates, porque ele ia contra os mitos. Né? Ele dizia que os poetas, apesar da beleza de seus discursos, mas eram falsos, né? Porque a verdade só é conhecida através da filosofia, não da poesia. A poesia de Homero, de Hesíodo, era uma bela narrativa, né? Explicava, dava uma explicação para o mundo que era fantasiosa. Então Sócrates era um crítico dos poetas, e por isso os poetas também o criticavam. Né? E os religiosos também da época, né, que adoravam vários deuses, também criticavam quando Sócrates dava a ideia de um Deus único, infinito, né, eterno. Então ele também foi acusado de ateísmo. Então ele foi acusado, primeiro,
pela elite política de ir contra a democracia, porque ele ia contra os ensinamentos dos sofistas, e contra corromper a juventude, né, portanto, né, porque os jovens seguiam Sócrates, e de ateísmo, por criticar ou questionar os deuses, né, da época. Então Sócrates tem lá seu julgamento e ele decide não se defender, porque ele diz, olha, se eu me defender, eu vou estar aceitando a acusação de vocês, então eu não sou um réu, sendo que tudo que eu fiz foi buscar a verdade, e eu não vou me redimir, me desculpar e voltar atrás de tudo que eu disse, porque eu só busco a verdade. Então, se eu tiver que cumprir a sentença, eu vou cumprir. E assim ele o faz. Ele, com uma taça de vinho, né, colocado cicuta, que é um veneno, e ele bebe e morre. Né? Morre, mas entra para a história como um dos grandes filósofos, né, da humanidade, né, marco na filosofia, né, como a gente já disse antes, por colocar o homem no centro do questionamento filosófico. Então, é isso. Até a próxima.